Você já teve aquela sensação de que quanto mais você ora, parece que mais difícil está o cenário, mais difícil está a situação? Parece que quanto mais você ora por algo, por alguém, por uma situação, parece que mais complicada ela fica. Parece que a situação mais se agrava do que melhora. Você já teve essa sensação? Porque eu já tive essa sensação e ainda de vez em quando eu me pego tendo essa sensação. É sobre isso que nós vamos conversar nesse vídeo, sobre o porquê parece que quanto mais eu oro, quanto mais eu tô ali buscando ao Senhor, orando por aquela causa, orando por aquela pessoa, orando pelaquela situação, por esse cenário, parece que tudo está piorando, parece que como se a minha oração estivesse sendo ao contrário, né? Como se fosse assim: Senhor, abençoa isso, Senhor, né? Faz isso. Não, parece que a gente está orando, Senhor, piora isso, Senhor, eu quero que se agrave essa situação. Não dá essa sensação, né? Mas não é. Não é. Ou às vezes parece que como se Deus estivesse ouvindo ao contrário. Parece que a gente está falando de um jeito e Deus está ouvindo de outro, né? Você já teve essa sensação? Com certeza eu acredito que você já teve essa sensação, porque, né, como eu disse, eu já tive e de vez em quando eu me pego ainda tendo essa sensação. De vez em quando eu ainda me pego, né, com esses pensamentos. Não, mas que não tá adiantando eu orar porque eu tô orando? Parece que só tá piorando? O que que tá acontecendo, Senhor? Me ajude a entender, né? E é isso que a gente tem que sempre fazer. A gente tem que buscar discernimento do Senhor. Buscar em Deus, buscar no Senhor um entendimento, uma clareza, né, do porquê ou para quê, qual é o propósito, Senhor, de eu estar orando e ainda tudo continuar do mesmo jeito ou está piorando. E de fato, realmente, olhando com os nossos olhos naturais, com os nossos olhos carnais, a situação realmente ela fica ou estagnada ou ela piora quando a gente está orando por algo ou por uma situação. Realmente, nos nossos olhos naturais, nossos olhos carnais, aqui no mundo natural, realmente a situação está ali definhando, né? Tá do mesmo jeito, ou você tá orando por uma pessoa e aquela pessoa, em vez de, vamos supor, você tá orando para uma pessoa mudar de vida, para uma pessoa, vamos supor, vamos dar um exemplo que essa pessoa ela esteja numa situação, uma pessoa viciada em bebida, viciada em drogas, uma pessoa que ainda não conhece Jesus. Vamos dar esse exemplo, porque muitas pessoas passam por isso, né? Muitas pessoas são convertidas, se convertem e depois começam a interceder por alguém da família que não é convertido, um pai, uma mãe, um irmão, né? E aí você começa a orar por aquela pessoa e a sensação é que quanto mais você tá orando por aquela pessoa, parece que ela pior tá ficando, parece que mais viciada ela está, parece que mais ela se afunda ali no mundo das trevas, né? Parece que a mais está se afundando ali no mundo é, da bebedice, dos vícios, né? Parece que mais está indo ali passar noites e noites na balada. Esse é um exemplo. Vamos dar um outro exemplo. Às vezes você está no seu trabalho, você tem um emprego, você tem ali o seu trabalho, e naquele cenário você está passando por uma situação difícil com algum colega, né? Você está sofrendo perseguição ali dentro, você está tendo problema com o seu patrão, um exemplo. E você começa a orar a Deus por essa situação. Você ora, você acorda de madrugada e ora e apresenta ao Senhor. Quando aí você vai trabalhar, né? Vamos supor, você levantou de madrugada, aí deu horário, né? Você levantou de madrugada para orar, aí deu horário, você foi trabalhar. Chegou lá no serviço, parece que tudo aconteceu, né? Começa tudo a acontecer totalmente ao contrário do que você falou na madrugada com Deus. Parece que você começa a ser ainda mais perseguido, parece que aquela situação em si ela se agrava mais ainda, e aí você questiona: por que, Senhor? Eu orei, estou orando de madrugada, estou jejuando por essa situação, e ainda continua do mesmo jeito ou está piorando, né? E aí a gente está vendo com os olhos naturais, com os olhos carnais, né? O cenário natural, que é este mundo que a gente está vivendo, que a gente vive, que é o mundo natural. E a gente olhando com os nossos olhos naturais, realmente a situação se agrava,
né? Tem mais obstáculos, mais pedras ali para querer fazer você tropeçar. E essas situações parece que vão se agravando de tal forma que, se você não vigiar, você começa a murmurar, você começa a questionar Deus e a murmurar contra Deus e começa a pecar contra Deus, né? E isso é muito grave. A gente precisa ter muito cuidado com isso, porque é isso que Satanás quer. Satanás quer que a gente murmure. Satanás quer que a gente peque contra Deus. Satanás quer que a gente duvide de que Deus está nos ouvindo. Satanás quer que Deus duvide que ele está fazendo algo. Satanás começa a colocar em nossa mente muitos pensamentos de incredulidade, muitos pensamentos de dúvida, de medo, e é isso que ele quer. E aí você começa a fazer isso, a pecar contra Deus, a murmurar. Senhor, eu tô orando, Senhor, eu tô jejuando por isso, por aquilo, por aquela pessoa. Por que ainda tá nessa situação? E aí a gente precisa parar e pensar, opa, peraí, eu estou olhando com os meus olhos carnais. Eu estou olhando para essas situações com os meus olhos naturais, e não é isso que Deus quer para nós. A palavra do Senhor nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos olhar com os nossos olhos de fé, olhar com os nossos olhos espirituais para todo cenário e toda e qualquer situação que a gente estiver passando, sabe? Olhar com os olhos de fé. Opa, aqui no mundo natural tá assim, assim assado. Mas eu creio, eu tenho fé na palavra de Deus, eu tenho fé no meu Deus, que Ele é fiel. Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Ele não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então eu sei, eu vejo, eu posso contemplar com os meus olhos espirituais que essa situação aqui, ela já foi resolvida. Eu posso ver com os meus olhos espirituais que eu já não sou mais perseguida no meu trabalho. Eu posso ver com os meus olhos espirituais que aquela causa que eu estou tanto orando, tanto jejuando por ela, já foi solucionada. A mão de Deus poderosa está sobre essa situação. Eu posso contemplar com os meus olhos espirituais que aquele meu ente querido, aquela pessoa que eu estou tanto orando pela conversão dela, pela transformação dela, já se concretizou no mundo natural. No mundo natural já aconteceu tudo aquilo que nós almejamos, que nós apresentamos para Deus em oração, segundo a vontade dele, porque precisa estar alinhado com a vontade dele. E só falta a gente perseverar, continuar perseverando e continuar olhando com os nossos olhos espirituais. Continuar olhando com os nossos olhos de fé, para que no tempo oportuno, no tempo do Senhor, a gente tome posse desta promessa, desta realização, dessa concretização, né? Que a gente tome posse dela aqui no mundo natural. Ou seja, primeiro tudo acontece no mundo espiritual, para que depois nós tomemos posse aqui no mundo natural. Ou seja, a gente precisa continuar perseverando, principalmente continuar olhando com os nossos olhos espirituais, com os nossos olhos de fé, tendo fé no Senhor, tendo fé que aquilo que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir, e tendo fé que já aconteceu. E o que acontece também é que quanto mais a gente ora, a gente tem que entender que quando a gente está orando, jejuando, meditando, lendo a palavra, né, buscando ao Senhor, buscando por uma causa, por uma situação, ali a gente está travando uma batalha. Nós estamos diariamente numa batalha espiritual. A partir do momento que a gente acorda à noite, quando a gente, eu creio, sabe, eu sei, eu sinto assim que o Espírito Santo testifica em mim que à noite também, quando nós estamos dormindo, há uma batalha espiritual por nós, né? Enquanto estamos dormindo, enquanto estamos ali no nosso descanso, há uma batalha espiritual nas madrugadas, à noite, sabe? Por nós, pelo nosso corpo, pela nossa mente, pela nossa alma. Eu sempre, quando eu deito para dormir, eu sempre oro. O Espírito Santo me conduziu a fazer essa oração, me ensinou a fazer essa oração. Senhor,
guarda, né, tanto a minha quanto do meu esposo e da minha família. Guarda o nosso corpo, guarda a nossa alma e guarda a nossa mente em Cristo. Nos cubra com o teu sangue poderoso, Jesus. Nos esconde, Senhor, debaixo de tuas asas, porque enquanto estamos ali em repouso, né, no nosso sono noturno, ali há uma batalha espiritual pelo nosso corpo, pela nossa alma. O inimigo, ele quer invadir o nosso corpo, ele quer invadir a nossa alma, a nossa mente enquanto estamos dormindo. E há uma batalha espiritual ali. Então, o tempo todo estamos travando uma batalha espiritual. Então, quando estamos lutando por algo específico, por uma causa específica, por um cenário ali, é uma batalha travada. O inimigo, ele vai fazer de tudo para que a gente perca essa batalha. Mas a gente não vai perder porque Jesus já derrotou o inimigo das nossas almas. Porque Satanás, ele já está derrotado. Satanás, ele já está condenado. E ele não tem nada a perder. Ele não brinca em serviço. Ele vai fazer de tudo para a gente desistir, para a gente parar de orar, para a gente parar de jejuar, para a gente parar de ler a palavra, para a gente parar de lutar por aquela situação, por aquela questão. Entende? Ele vai fazer de tudo para a gente parar. Vamos dar um exemplo de um campo de batalha mesmo, né? Entre dois exércitos ali, digamos. Quando eles começam ali se tropar, se bater para começar a guerrear, começar essa batalha, dali para frente é muita batalha, muita guerra, sabe? Um lado ali vai olhar, vai ver muitos dos seus soldados ali mortos, vai olhar os soldados do inimigo, vai ver que tem muito mais do que o deles, que o deles muitos já morreram, muitos já foram atingidos, e ele vai olhar ali para aquela quantidade e vai falar assim: não, eu já perdi, porque eu tô lutando, e ainda assim parece que a quantidade deles só estão aumentando, parece que eles estão mais fortes. Parece que quanto mais eu luto, mais o meu inimigo está se levantando, mais o meu inimigo está sendo forte, mais o meu inimigo está se fortalecendo. E ali ele começa a olhar e começa a pensar: não, eu já estou derrotado, sabe? E é isso que o exército inimigo quer que ele pense, que ele já está derrotado. Mas não, ele tem que perseverar até o fim, ele tem que lutar até o fim, mesmo que só reste um soldado, mesmo que só reste um último ali, só reste ele tem que lutar até o fim, porque ele sabe que quem está com ele é muito maior do que aquele que está no mundo. Aquele que está com ele é muito maior do que aquele exército inimigo, ou seja, aquele que está em nós é muito maior daquele que está no mundo. Jesus Cristo está em nós. Jesus Cristo já venceu. Jesus Cristo já derrotou. A palavra de Deus nos diz que em Cristo somos mais do que vencedores. Então, nós estando em Cristo, permanecendo em Cristo, não existe batalha perdida. Não existe derrota para aquele que está em Cristo. Isso é poderoso. A gente precisa se apegar a isso e saber e perseverar que não existe derrota para aquele que está em Cristo. Nós só temos que perseverar, porque no tempo oportuno nós vamos tomar posse da nossa vitória, nós vamos tomar posse da nossa promessa. Então, quando a gente olhar para a situação, para o cenário, para aquela pessoa que nós estamos orando e ver com os nossos olhos naturais que está tudo ali do mesmo jeito ou está piorando a situação, a gente precisa parar, pensar, refletir e discernir, não. Eu estou olhando com os meus olhos errados. Eu preciso olhar com os meus olhos espirituais e entender que todo esse cenário que está só piorando, que o inimigo está furioso, porque a gente está guerreando e a gente já venceu, ele sabe que a gente já venceu. Então ele está furioso. E aí ele faz de tudo para que a gente desista. Ele faz aquele cenário, ele faz aquela situação, ele faz aquela pessoa piorar naquela situação que ela está vivendo. Você olha assim, você fala: meu Deus, tenha misericórdia do fulano, do ciclano, né? Que você está orando. Parece que ele está se definhando mais ainda, parece que ele está se afundando mais ainda. Quanto mais eu oro, ele está se afundando. Porque quanto mais você ora, mais o inimigo fica furioso e mais o inimigo ataca aquela pessoa.
mais ataca, mais faz o cenário ficar difícil, porque ele pensa, eu vou piorar a situação, eu vou fazer pior do que já está, para ela desistir, para ele desistir, que eu já estou condenado mesmo, então eu não tenho nada a perder. Eu vou fazer de tudo para que ela perca também. E acontece que muitas vezes a gente acaba fazendo isso, a gente acaba desistindo. Mas eu quero dizer para você, se você desistiu de alguma causa, de alguma situação, de algum cenário, de algum ente querido, se você parou de orar, volte a orar. Volte a perseverar e busque força no Senhor, busque força no Espírito Santo, porque não é pela tua força, né? Não é pela nossa força, mas sim pela força do Espírito Santo, é pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. E nós temos que fazer a nossa parte, continuar orando, continuar jejuando. Não olhe com seus olhos carnais, não olhe com seus olhos naturais, olhe com seus olhos espirituais. Se imagine contemplando. Comece a imaginar, contemplar, recebendo aquilo que você tanto está orando. Contemple, declare, profetize. Eu declaro que essa pessoa é assim, que essa pessoa está liberta. Eu declaro que essa pessoa é ungida, é uma ungida do Senhor. Eu declaro que essa pessoa está sarada, está transformada. Eu declaro que essa pessoa tem a mente de Cristo. Se for alguma situação, algum cenário que você está vivendo, comece a declarar: eu declaro que esse cenário já mudou. Eu declaro que eu já ganhei essa causa. Eu declaro que eu estou liberta dessa situação. Eu estou liberta dessa doença. Eu estou liberta de algo que você esteja passando, sabe? Porque todos nós estamos passando por algo. Estamos passando por uma situação. Todos nós temos alguém, um ente querido, a qual um amigo, uma amiga que seja, para a gente estar batalhando por aquela alma. E esse é o nosso papel como filhos de Deus, né? Esse é o nosso papel como discípulos de Jesus, é batalhar por uma alma, sabe? É interceder por uma alma, é plantar ali a sementinha, né? Que no tempo oportuno vai se concretizar e a gente só tem que visualizar tomando posse daquilo que a gente tanto está orando, porque Deus está trabalhando, Deus está agindo. Nós temos que entender que nós não temos que viver conforme os padrões deste mundo, sabe? Viver olhando para as circunstâncias deste mundo. Nós temos que andar por fé, olhando, batalhando, caminhando, olhando com os nossos olhos espirituais e caminhando por fé, crendo que Deus está fazendo e crendo que já aconteceu, que já se concretizou tudo aquilo que a gente almeja. Nós não podemos parar, nós não podemos desistir, nós precisamos continuar perseverando, continuar lutando, continuar batalhando, por mais que pareça estar difícil, buscando sempre força no Senhor, buscando sempre nos revestir da armadura de Deus, que está lá em Efésios 6:10. E eu gosto sempre de falar: continue a orar, continue a orar. Sabe aquele filme Procurando Nemo? Acho que é a Doris que fica: continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar. E aí eu pego essa frase e sempre falo para mim: continue a orar, continue a orar, continue a orar. E é isso que a gente precisa gravar isso na nossa mente, sabe? Só continue a orar. Continue a orar, continue a orar, continue a perseverar, continue a perseverar. Mesmo parecendo que está tudo difícil, mesmo parecendo que está tudo ao contrário, só continue em nome de Jesus, porque Deus está conosco, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém? Foi isso que Deus ministrou no meu coração para compartilhar aqui com vocês, né? Primeiro, Deus falou poderosamente ao meu coração, porque, como eu disse, cada um de nós temos uma causa, uma situação, um ente querido que a gente está batalhando, que a gente está perseverando, que a gente está buscando orar, né? Para que Deus haja, para que aconteça, né? Para que o cenário mude. Então, todos nós temos uma causa, uma situação. Então, todos nós estamos, digamos, no mesmo barco, né? Mas Jesus nos disse: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque Deus já venceu. Jesus já venceu por nós, né? E a gente só precisa continuar perseverando. E eu espero de coração que essa palavra tenha ministrado a seu coração, que possa ter, te traga um renovo, que possa ter, te trago aí, fortalecido você na sua caminhada, para continuar perseverando por alguma situação, por alguém, sabe? E assim a gente vai andando de fé em fé,
perseverando em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Amém? Te convido a se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito. Se inscreva no canal, ative o sininho. Toda semana tem vídeo novo aqui. Toda semana estou trazendo, uma palavra, compartilhando aquilo que Deus tem falado primeiramente ao meu coração. Compartilhe esse vídeo com alguém que talvez já tenha até comentado com você: nossa, parece que eu estou orando e nada está acontecendo. E compartilhe esse vídeo com ela, com ele, para que eles entendam que ela precisa olhar com os olhos espirituais e não com os olhos carnais. E entender que quanto mais a gente ora, quanto mais a gente está buscando ali no Senhor por uma causa, por uma situação, é uma batalha travada, é uma batalha diária e que a gente precisa continuar perseverando até a gente vencer. Aliás, a gente já venceu, a gente tem que entender isso, que a gente já venceu. No mundo espiritual a gente já venceu. E no tempo oportuno a gente só vai tomar posse aqui. Então compartilhe esse vídeo com alguém que precisa também estar ouvindo essa palavra, para Deus estar ministrando no coração dela e fortalecendo ela para que ela continue perseverando. Amém? Muito obrigada por ter assistido até aqui. Uma honra ter você aqui comigo. E um grande beijo. Deus abençoe você, tua família, tua casa. E até o próximo vídeo.